gente vai falar sobre 7 características principais da música no final do século XIV. A gente ainda está no século XIV porque eu estou fazendo aqui uma série de vídeos, esse é o penúltimo, para que você entenda a transição da música da Idade Média para a Renascença. Sim, porque nada acontece de repente, né? Vamos lá? Oi, gente, eu sou Simone Leitão, pianista e também fiz doutorado em piano performance e história da música na Universidade de Miami e amo explicar a música de concerto para vocês aqui. Mas eu gosto de explicar com detalhes, principalmente aquelas partes que as pessoas costumam fugir, como por exemplo o século XIII e o século XIV, século XV na verdade, também. Então eu tô nesse período aí, gente. Hoje a gente vai falar sobre as 7 características da polifonia, principalmente. Eu percebi que aqui nesse canal, muita gente entra nesse canal através de um vídeo que eu tenho sobre a polifonia. Eu acho bacana isso, porque você está interessado num assunto que é o cerne do desenvolvimento da música ocidental. Tudo realmente começa quando as pessoas começaram a cantar e fazer música a 2, 3, 4, 5 vozes. Então vamos lá, as 7 características do final do século XIV. Primeira coisa, a música era feita por todas as classes sociais, tanto dentro da igreja, fora da igreja, secular, sacra, música de palácio, música de rua, música de grupo de teatro, todo mundo fazia música. E os instrumentos já estavam começando a se desenvolver mais, então você já tinha vários tipos de instrumento, ok? E a música, ela era sempre ligada na palavra, né? A palavra era o principal, por isso moteto, vem de mot, M-O-T, que quer dizer palavra em francês. Então a primeira característica é que a música era feita por todas as classes. E ela era tanto homofônica, ou seja, uma linha melódica com algum instrumento acompanhando, como ela era polifônica. A polifonia, ela ainda era muito de 3 vozes, tá? A segunda característica era ritmo. Gente, vocês lembram que eu falei do Philippe de Vitry? Teve uma parte daquele vídeo que eu não consegui dar tempo de explicar para vocês a questão rítmica. O ritmo, até a Ars Nova, ele era chamado de ritmo perfeito. Como é que era? Tudo era dividido em 3. Então, por exemplo, se você fosse organizar como a gente organiza hoje o ritmo, seria 3x8, 6x8, 9x8. Então, por exemplo, vamos lá, 6x8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você acaba mais ou menos sentindo em 2, certo? Mas você tem 3 partes iguais, por isso que se chamava isorritmo, ou seja, o ritmo igual. Então você pega um tempo e imaginar que a música tem isso, né? Ela tem a altura, que tudo é muito abstrato. A altura do som, ou seja, dó, mi, sol. Então isso aí, essa é a altura do som, né? E você tem um tempo que você fica no som. Quanto tempo você vai ficar nesse som? Você vai fazer dó, ou você vai fazer dó, né? Então a música tem essas 2 características, a altura do som e o tempo que você fica no som. Então o ritmo, a escrita do ritmo, ela não foi junto com a escrita da altura dos sons, não foi. A altura dos sons já estava bem desenvolvida, o ritmo ainda estava naquela coisa, que eram os modos rítmicos que vinham lá de Leonin e Perrotin, século XII, Notre Dame. Só que com o Philippe de Vitry, ele falou assim, peraí, tudo começou com muitos experimentos no 6x8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você pensa assim, você tem, na verdade, 2 voltas de 3 no meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, né? Agora, se você pensa assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, você está tendo uma divisão binária. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na verdade, você não tem 6x8, você tem 3x4. Então a primeira mudança que aconteceu no ritmo foi essa aí. Eu sei que é muito matemático, mas fica comigo. Afinal de contas, a música era uma ciência matemática até o século XVI. Para quem não sabe, a música não era arte até o século XVI, era uma ciência. Então, a partir daí, Philippe de Vitry e a turma lá da Ars Nova começou a dividir o tempo em 4. E você tinha, então, a divisão de tempo em 3 e a divisão de tempo em 4. Se não fosse isso, gente, não ia ter rock and roll, tá? Porque o rock é em 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não é isso? Então, se não tivesse isso, não ia ter rock, não ia ter pop, não ia ter nada. Como é que você ia fazer se você ficasse só dividindo em 3? Então o cara dividiu em 4. E o 4x4, isso foi inventado lá. Aí você passa a chamar esse grupo de ritmo de imperfeitos. Então perfeitos era o ritmo em 3, imperfeito o ritmo em 4. Então essa é uma característica muito importante, que você começa a ter música, então Philippe de Vitry, Guillaume de Machaut, e depois os outros que vêm no início do século XV, todos começaram a escrever em 4 também.
essa é uma característica muito importante. Com relação a essa parte rítmica, eu preciso parar aqui um pouquinho, só para te lembrar. Quais são esses símbolos que foram criados naquela época e que até hoje ficaram uniformizados como símbolos que designam, organizam o tempo que você vai ficar num som. Então, o primeiro símbolo é a breve, que também era chamada de longa, que é esse símbolo aqui. É o tempo mais longo, na verdade. Depois você vem a semibreve, que é essa bolacha aqui, a bolacha. Então a semibreve, ela em inglês se chama whole note, que ou seja, é nota inteira. Eu acho mais interessante assim, mas vamos lá. Mínima, a mínima, você coloca um pedacinho para cima, então a mínima na verdade é metade do tempo da semibreve. Se você tiver 4 tempos, na verdade, ela fica sendo 2. Semínima é que é esse tempo do 4. Então, tanto é que em inglês se chama quarter note. Então, a semínima é só você coloca esse pontinho aqui. Então, 2 semínimas precisam para fazer uma mínima. 2 mínimas para o tempo de uma semibreve. E por aí vai. Aí você vai colocando essas bandeirinhas e à medida que você vai colocando cada uma bandeirinha, ela vai sendo metade do tempo da outra. Então você tem colcheia, semicolcheia, fusa, semifuso. É isso, tá bom? Então isso aqui, que são os desenhos que explicam para nós o tempo, inclusive o ponto, que é aquele ponto que faz com que a nota tenha metade do seu valor agregado a ela, também foi tudo inventado nesse período. Então olha a importância da música no final do século XIV. Agora, o terceiro ponto é que a França dominou, né? A França domina e ela domina através justamente do moteto. Eu falo tanto de moteto, gente, mas moteto é uma coisa, é um processo. Você pode ter moteto no meio de uma obra sacra, no meio de um Kyrie, no meio do Kyrie você larga um moteto ali, que na verdade é um processo composicional. Não é igual, tá? Mas como se fosse a fuga mais tarde, que é um processo, não é uma forma em si. Então você pode fazer um moteto rápido, você pode fazer um moteto longo, você pode fazer um moteto 5 minutos, você pode fazer uma passagem de moteto no meio, mas tudo vem do que? Palavra. E existem questões de imitações ali. Então naquela época ainda o moteto era em 3 vozes. A França dominava isso porque eles criaram o moteto na Ars Nova. O importante também no moteto, no quarto ponto, é que as vozes tinham muita igualdade entre si de importância. A polifonia é isso. A polifonia ela é completamente horizontal. Cada voz tem uma mesma importância. E a voz mais aguda começou a ficar mais importante. Lembra que tudo começa com o canto gregoriano? E o canto gregoriano era o quê? Cantado por quem? Uma voz qual? Tenor. E quais são as vozes? Em geral, as básicas, a gente tem soprano que é mais agudo, contralto que é no meio, tenor é a terceira voz mais, né, indo pro grave, e baixo. Então se você for pensar em 4 vozes coral, aí a gente começa a colocar a voz principal, aquela que dá as ideias musicais para sendo a primeira voz, né? Então isso é muito importante. A outra coisa é que, aí isso já é o quinto ponto, é que a música começa a ser muito escrita no vernáculo, ou seja, na França, a gente fala França, gente, mas não é a França que a gente conhece hoje, né, gente? Eram várias partes, eles eram muito unidos pela língua, né? Languedoc, que era a língua ali do meio da França, eles passaram a escrever mais em francês, enquanto que os ingleses continuavam escrevendo tudo em latim. Então, ou seja, acaba que você vai criando ali uma identidade muito grande quando você começa a usar a língua principal, o vernáculo, a língua que as pessoas falam, né? Agora, o sexto ponto, gente, eu acabei de falar que a liderança era da França, massa, só que ela começou a ficar mais na corte de Borgonha, né? A corte da Borgonha, eu vou falar mais dela no próximo vídeo, foi uma corte muito importante nessa transição e eu vou explicar por quê. A Borgonha hoje é França, mas durante muitas décadas naquele período ela era uma corte separada, falava francês, mas ela se separou da França no meio da Guerra dos 100 Anos, lembra? Então os outros lugares franceses ficaram, e a Borgonha começou a se associar à Inglaterra, Guerra dos 100 Anos, imagina que se o Brasil estivesse fazendo uma guerra com um país vizinho e de repente o norte resolvesse falar, eu vou separar, não tem nada a ver com essa guerra não, tô nem aí, não tem nada a ver, eu sou a Amazônia, que isso, que eu vou ficar lutando por São Paulo? Mais ou menos assim. Aí de repente, entendeu? Você tá lutando contra, sei lá, o México, e a Amazônia fala assim, agora eu tô a favor do México, né? Era mais ou menos um grau de traição nesse ponto. Então, a produção musical ali foi tendo mais esse protagonismo. E no final desse século, você tinha, assim, 2 formas de escrever música. Sabe essas linhas que escrevem as alturas da música? Tinha uma forma de escrever na França, tinha outra forma de escrever na Itália. Na Itália, às vezes, tinha menos linhas, outra mais linhas.
Dependendo de onde, tinha gente que escrevia com 8 linhas, olha que loucura. A gente vê 5 linhas e fala assim, cara, nossa, 5 linhas pra falar da altura dos sons. Mas em vários lugares eram 4 linhas, mas tinha lugar que colocava 4 em cima de 4. E aí ficava muito confuso pra ler. Essa coisa se uniformizou entre a França e a Itália. Então até na virada do século XV ficou mais ou menos sempre, todo mundo fazendo a música do mesmo jeito. Muita foi a influência da França, mas teve muita influência da Itália também. Então se um dia você falar assim, ah tá, quem inventou a forma de escrita musical que todo mundo escreve do mesmo jeito? Vamos falar? Sério, se eu pego uma partitura na China, eu já dei aula na China, eu não falo chinês, mas a música é a mesma. A música é a mesma. Então, porque é uma escrita completamente uniforme, assim como os números. A música tem essa beleza, e quem criou isso foi realmente a França e a Itália nesse período aí, no final da Idade Média, a partir do século XII até o século XV. Então, gente, essas são as principais características da música no século XIV, final do século XIV, que é o que nos leva à grande transição para a Renascença. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixo com vocês aqui um pouquinho mais, vou deixar aqui com vocês um moteto de Philippe de Vitry e encontro com vocês no próximo vídeo sobre esse tema, tá? Ah, não esqueça de compartilhar, curtir e seguir esse canal aqui, é pra você que quer se aprofundar e se aproximar da música clássica.